Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que nesse instante a espiritualidade nos instrua, que possamos mentalizar coisas boas, nos desligar daquilo que nos aflige, dos problemas materiais, e nos conectar com Jesus, com seus ensinamentos, e que a espiritualidade também conduza a nossa fala na noite de hoje, aquilo que o Evangelho nos traz. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre autoestima. Quando a gente fala de autoestima, primeiro vamos entender essa palavra. A palavra auto, quando ela é escrita com U, significa de si próprio. Então, sempre que a gente vê algo, autoestima, quer dizer, estima é você ser carinhoso, você dar uma atenção para alguma coisa, para alguma pessoa, para algum objeto. Eu tenho estima pelos meus familiares, quer dizer, eu tenho carinho, eu tenho um apreço por eles. Quando a gente vê esse termo, o auto, quando ele vem antes da palavra, ele indica de si próprio. Então, autoestima significa eu ter um apreço, um carinho por mim, em si próprio. Porque o que o Evangelho nos ensina? Um dos mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Para que a gente possa colocar em prática esse ensinamento, para eu amar o meu próximo, eu preciso me amar. E quando a gente fala dessa autoestima, de se amar, não é algo no sentido de egoísmo, de querer as coisas só para mim, de pensar nas coisas só para mim. Não, vai muito além disso. Vai do respeito que eu tenho pelo meu corpo, pelo meu físico, pelo meu emocional, pelo meu mental. Porque não adianta eu querer oferecer algo para alguém se eu não consigo oferecer para mim mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sentimento, sobre a autoestima. Como que a gente pode trabalhar isso dentro de nós, melhorar isso dentro de nós? Porque a partir do instante que eu melhoro comigo, eu melhoro com as outras pessoas, eu melhoro nos ambientes onde eu frequento. Então, vamos ver então a definição aí de autoestima. Autoestima é a capacidade de valorizar a si próprio, reconhecer e aceitar os próprios dons, capacidades e desenvolver o amor próprio, que é o gostar de si mesmo. Isso implica na capacidade de confiar em si, de se sentir capaz de enfrentar os desafios da vida. Muitas das vezes, a gente faz a relação de autoestima relacionado com algo da estética, né? Às vezes a questão de se arrumar, mas vai muito além disso. Então, o que está falando aqui? Essa valorização de si próprio. Quando, às vezes, eu me considero capaz de realizar algo, ou quando eu não me sinto capaz. Quando surge alguma coisa que eu preciso realizar, algum trabalho, e sem mesmo tentar, eu falo, não, eu não vou conseguir. Falta autoestima. Por quê? Porque eu já estou ali com um pensamento negativo que eu não vou conseguir. Então, essa é a autoestima. É eu confiar naquilo que eu sou capaz de realizar. Eu nunca realizei tal atividade, mas eu já tentei, pelo menos. Então, a partir do momento que eu tento realizar, eu já estou me esforçando para isso. Tá? Então, essa autoestima, essa capacidade de confiar em nós, que a gente é capaz de realizar, né, as nossas tarefas, aquilo que nos é proposto. Amar a nós mesmos não significa fazer uma autoadoração. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como necessidade de oração e de vigilância dos pensamentos. Então, quando eu falo dessa autoestima, quando eu me esforço para realizar algo, né, mesmo que eu pense, não, eu não vou conseguir, mas eu estou tentando, eu estou trabalhando essa autoestima. Mesmo que depois eu não consiga, eu falo, não, isso não é para mim. Isso também faz parte da aceitação.
De aceitar, olha, eu não sou capaz de realizar determinadas coisas. Quantas pessoas a gente vê que fica uma vida inteira pensando ali numa profissão, em exercer determinada profissão, e chega num determinado momento da vida, não, isso não é para mim. E parte para outra coisa e se dá muito bem em outra profissão, em outro campo de trabalho. Então, isso também faz parte da autoestima. Aceitar que nem sempre é aquilo que é proposto para mim, que eu não posso mudar. Eu posso mudar, sim. Então, se eu estou bem comigo, se o meu mental está bem, se o meu emocional, eu consigo enfrentar essas mudanças. Enfrentar aquilo que surge para mim. E aqui nos fala da questão da oração, né, da vigilância dos pensamentos, orai e vigiai. Então, a partir do instante que nós estamos em conexão com Jesus, buscando os seus ensinamentos, buscando o estudo do Evangelho, né, colocar em prática aquilo que é nos ofertado através do Evangelho, nós estamos trabalhando, sim, a nossa autoestima. Porque nós estamos trabalhando, estamos fazendo preces em favor de nós mesmos, né? Trabalhando para que nós estejamos bem, para que os outros também estejam. Não adianta eu me esforçar ao máximo no meu local de trabalho, me desgastar, né? Ou na minha casa, com os meus familiares, dando o melhor para eles, mas eu não estou bem, então eu não estou dando o meu melhor. Então, às vezes, tem gente que fica ali, deixa de fazer muitas coisas em prol do trabalho, né? Às vezes abre mão de certas coisas, abre mão de algumas horas de descanso. Não, mas eu preciso trabalhar, porque eu tenho... Mas será que eu vou ter esse rendimento no meu trabalho? Não vou. Porque se eu não estou cuidando de mim, eu não consigo cuidar dos outros, eu não consigo realizar as tarefas que me são propostas. Então, eu preciso estar bem, então eu preciso orar em meu favor, vigiar os meus pensamentos, para que eu possa também poder orar, né, pelas outras pessoas, poder auxiliar aqueles que buscam o auxílio. Todo bem que fazemos em proveito do próximo, estamos beneficiando a nós mesmos. A partir do momento que eu estou bem comigo, e aí que eu realizo bem ao próximo, isso retorna a mim. Então, isso só vai me melhorando. Cada dia mais, né? Quanto mais a gente faz o bem, aquilo que está ao nosso alcance, por isso que aparece aqui a questão da autoestima. Não adianta eu querer ajudar o outro, mas me prejudicando. Eu preciso fazer isso para ajudar o outro, mesmo que isso implique atrapalhar a minha saúde. Então, eu não estou ajudando, eu não estou colaborando, porque eu estou me prejudicando. Então, a partir do instante que eu me proponho a fazer algo pelo outro, tem que ser algo que não me prejudique. Algo que também me faça bem. Jesus disse, ame a teu próximo como a si mesmo. Se não amamos a nós mesmos, dificilmente amaremos o nosso próximo. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentido amor, distribuindo com aquelas que a cercam, bem como entendendo aos demais seres vivos e à mãe natureza. Até já havia comentado aí, né, sobre esse mandamento. Ame a teu próximo como a si mesmo. Mas isso, gente, tem que ser algo do coração. Não é algo da boca para fora. Não, eu me amo, eu me gosto e simplesmente falar isso e pronto. Não, tem que ser algo que venha de dentro, interno. Que eu me aceite, né? Eu sou filho de Deus. Eu fui criado e a gente sabe que nós estamos num processo evolutivo e que faz parte desse processo tudo aquilo que nos é oferecido. Então, eu tenho que estar ali, por mais que eu não esteja satisfeito, né, com o meu corpo, com a minha aparência, mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim e entender que isso vai muito além. Aquilo que eu tenho guardado em meu coração, as minhas atitudes, tudo isso faz parte da autoestima e tudo isso vai muito além, né, da aparência, daquilo do físico. Então, a gente se aceitar também como nós somos, faz parte dessa autoestima. E para isso, para que a gente se aceite, para que a gente entenda,
É através da oração, é através do estudo do Evangelho, né? No momento que nos dedicamos aí, a gente se propõe a sair das nossas casas, às vezes chegamos cansados do trabalho, mas a gente se propõe a vir até a casa espírita, a buscar o ensinamento, a buscar o estudo do Evangelho, a realizar os tratamentos. Tudo isso, a gente já está trabalhando dentro de nós essa autoestima. Porque a partir do instante que eu venho até a casa espírita, que eu me proponho a tomar o passe, que eu me proponho a realizar os tratamentos, eu estou trabalhando o meu interior. Então, eu estou buscando a melhora dessa autoestima. É preciso desenvolver o amor a nós mesmos através da meditação e da autoanálise, buscando a compreensão de si mesmo. Pois aquele que não possui amor próprio costuma desenvolver em si complexos de inferioridade com relação aos outros, gerando sentimentos de culpa, insegurança, baixa estima e desvalorização de sua capacidade e habilidades. Então, quando nós não temos esse amor por nós, a gente começa a padecer por isso. Então, é aquela questão que eu me sinto inferior. Nos ambientes onde eu estou, eu me sinto inferior aos outros. Eu acho que eu não estou vestida adequadamente. Ou no meu trabalho, eu acho que eu não sou capaz de realizar determinadas funções. Eu não estou preparado para determinadas funções. Eu não consigo realizar determinada função. Sem ao menos tentar. Porque hoje a gente vê várias pessoas que acabam falando, não, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não sei fazer, sem ao menos tentar. Então, o que falta, às vezes, nesses irmãos? Falta a autoestima, de pensar, olha, eu vou tentar, se estiver ao meu alcance, eu vou conseguir, que é o pensamento positivo, que é algo também que eleva, né, os nossos sentimentos, que eleva as nossas emoções. Precisamos trabalhar o nosso pensamento positivo de que sim, que a gente consegue, que a gente é capaz, através das nossas palavras. Porque a partir do instante que eu estou ali negando, né, não, eu não consigo, né, tá havendo essa negação, aquilo já vai entrando dentro de mim. Mesmo que inconsciente, eu já fico, não, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não vou dar certo. Então, a gente tem que trabalhar em nós, né, os nossos pensamentos e também as nossas palavras. Que a gente sabe o poder que essas palavras têm, o poder que o nosso pensamento tem. Então, da mesma forma que tem um poder quando a gente fala, não, eu não consigo, aquilo da gente pensar, não, eu consigo, eu vou tentar. Se não der certo, eu busco outra alternativa. Se não der certo, se for algo que eu tenho que tentar novamente, eu vou tentar novamente. Porque isso é até assunto, né, para um outro momento. Mas a questão é a força do pensamento e a força das palavras é algo incrível, né, que a gente percebe assim, até em estudos científicos já foi comprovado o poder da mente, o poder do pensamento. Então, a partir do instante que eu coloco os meus pensamentos de forma positiva em algo, aquilo fica mais fácil da gente realizar. Né? A gente perde um pouquinho, a gente fica mais confiante, a gente não se sente inferior, a gente não se sente inseguro, através do pensamento, através das palavras. Enquanto a autoestima promove o bem-estar e alegria do ser, os sentimentos negativos e de autopiedade, sentimento de pena em relação a si mesmo, podem ocasionar doenças para o seu organismo. Então, quando a gente está falando dessa questão de autoestima, isso vai muito além de estarmos bem conosco, bem com os outros. Isso faz parte até da nossa saúde. Porque ao passo que eu vou ali me sentindo inseguro, pensando de forma negativa, isso começa a prejudicar também o meu físico. E a gente sabe, né, que as doenças mentais, físicas, emocionais, uma é relacionada à outra. E acaba que aí vai desencadeando todos os outros problemas. Então, a partir do instante que eu não estou cuidando de mim, começa a surgir ali algumas doenças,
Quem estava aqui na semana passada, né, o Joãozinho até explanou para nós, falando, né, dessas questões das doenças da alma, né, o que a gente sente em determinadas coisas, né? Então, isso é muito interessante. O quanto o nosso pensamento, o quanto as nossas ações podem influenciar também na nossa saúde, né, na nossa saúde física. A gente nem está falando só de saúde emocional, que também é importantíssima, a nossa saúde mental, que hoje é tão falado, né? Quando a gente pesquisa sobre autoestima, a gente vê muitas coisas, muitos assuntos, muitos estudos relacionados ao tema, né? Porque a questão do suicídio é relacionado a isso, a autoestima. Quando a pessoa está sem perspectivas, né? Então, a autoestima ela é de grande importância em tudo, porque vai afetar todos os momentos ali da nossa vida, todas as situações, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a emocional. E a partir do instante que isso se abala, nada ao nosso redor vai funcionar. Se eu não estou bem emocionalmente, como que eu estou no meu lar? Será que eu vou conseguir ali atender às necessidades dos meus familiares? Ou eu vou conseguir ter um bom relacionamento com eles? Não vou. Será que se eu estiver mal emocionalmente, eu vou conseguir trabalhar bem, render no meu trabalho? Não vou. Então, vai prejudicando todas as nossas áreas, prejudica os nossos relacionamentos, né? Então, é algo que a gente tem que sair daqui hoje refletindo sobre isso. Será que eu estou cuidando de mim? Será que eu estou me colocando em primeiro lugar? E isso não é egoísmo. Isso é a gente querer estar bem para poder ajudar o outro. Para que o meu bem-estar chegue ao meu próximo, chegue ao meu irmão. Que a gente pense dessa forma. Não na forma de egoísmo, mas na forma, assim, de pensar no outro. Não, eu estou pensando em mim para poder auxiliar o outro. Né? Porque quando eu estiver melhor, mais eu vou poder ajudar. É importante que saibamos que cada um de nós é muito importante para Deus, pois somos seus filhos amados. Então, que a gente possa também pensar nisso, né? Nós somos importantes. Porque às vezes tem gente que vai colocando, não, eu não sou importante, né? Não sou importante para ninguém, ninguém gosta de mim, né? E não, a gente é importante sim. A partir do instante que nós estamos aqui, nós somos importantes, nós somos filhos amados de Deus, né? E a nossa condição física, social, financeira, não nos torna melhores ou piores do que os outros. Então, vai muito além disso, né? Porque quando a gente fala, voltando lá no que eu já tinha comentado sobre a inferioridade, muita gente fica se comparando aos outros, né? Não, mas eu sou assim porque eu não tenho condições financeiras. Ah, eu sou assim porque o outro é melhor do que eu. Ah, porque ele tem um carro mais bacana do que o meu. Ah, mas ele consegue fazer isso, né? Porque ele estudou mais do que eu. Mas não é assim. A gente não pode pensar, né, na inferioridade. Nós temos sempre que buscar o aprendizado, buscar o nosso aprendizado e pensar que todos nós somos iguais. Perante, né, a Deus nós não temos superioridade ou inferioridade e ninguém é privilegiado referente a ninguém. Para aumentar a nossa autoestima, é preciso ter convicção na imortalidade das almas e na pluralidade das existências, somada à crença de que somos seres espirituais passando por uma experiência humana para evoluir. Então, isso aqui é importante, né? A partir do instante que nós colocamos, olha, eu estou em um processo evolutivo, então eu tenho que buscar sempre estar conectado com essa evolução e tudo aquilo que eu estou passando é para que esse processo evolutivo aconteça. Portanto, para manter uma autoestima elevada, devemos cultivar pensamentos positivos, desenvolver o amor próprio, confiar em Deus e em si mesmo, respeitar-se, cuidando do corpo físico, evitando abusos e excessos, tolerar as faltas alheias, possuir ressignificação,
aceitando a sua própria vida e tornar-se uma pessoa melhor a cada dia. Então, aqui faz parte dessa autoestima respeitar o nosso corpo físico, né? Quando a gente fala de evitar certas coisas, certos alimentos, que às vezes a gente sabe que é algo que nos prejudica. Quando a gente cuida também, né, da nossa parte emocional, quando a gente busca ali um auxílio, olha, eu estou precisando de ajuda, né? Quando eu busco um profissional da saúde, eu estou buscando essa ajuda. Quando eu busco uma terapia, quando eu venho até a casa espírita, eu busco os tratamentos. Tudo isso é ao meu favor, né? Para que eu possa melhorar. A autoestima na vida humana é de relevantes resultados, em razão de produzir fenômenos fisiológicos que decorrem dos estímulos emocionais sobre os neurônios cerebrais, que então produzem enzimas que concorrem para o bem-estar e a alegria do ser. Então, olha só, né? A autoestima, ela produz, quando nós estamos bem conosco, produz até alguns fenômenos fisiológicos, fenômenos no nosso corpo físico, né, nos neurônios cerebrais, que a gente se sente bem, que a gente se sente alegre dentro de nós, né? Da mesma forma que ideias negativas, doses de desesperança e negação, dá o surgimento das enfermidades. Né, o que eu já falei anteriormente, o quanto o pensamento, o quanto as nossas palavras, isso pode influenciar o nosso corpo físico. Quando eu estava pesquisando aí sobre essa questão da autoestima, eu li uma história, eu não sei se eu vou conseguir lembrar ela direitinho, assim, que certa vez tinha, até assim, esse fato aconteceu no velório desse senhor, e a mulher dele estava com um papel na mão, a viúva estava com um papel, e ela comentou ali com as pessoas que estavam no velório que o marido carregava aquele papel a vida toda. Durante o tempo que eles estavam juntos, ele tinha aquele papelzinho dobrado, guardado dentro da carteira dele. E aí ela foi contar o que era aquele papel. O marido dela, quando era jovem, ele estudava num liceu, né? E era uma escola só para homens. E aí na sala, na classe dele, teve um problema assim de desavenças. Eles estavam brigando muito, uns implicando com os outros, né? Coisas ali dos adolescentes. E aí a professora pediu a seguinte atividade para eles. Pediu que eles pegassem uma folha e escrevesse em cima qual era o pior inimigo deles, aquele colega que eles detestavam, e colocasse o nome do colega em cima na folha. E assim eles fizeram. Cada um deles colocou o nome do colega que não gostava. Aí ela falou assim, agora, vocês vão passar uma linha dividindo essa folha. Aí eles dividiram. Então, em cima lá estava o nome do coleguinha, e duas colunas. E aí a professora pediu, olha, na coluna da esquerda, vocês vão escrever o que vocês verem de negativo nesse colega. Por que vocês não gostam dele? E aí eles escreviam, né, tudo que eles não gostavam. Agora, vocês vão pensar bem, vocês vão olhar para esse colega e vocês vão ver alguma qualidade neles. Porque todos nós temos qualidades. Mesmo que vocês estão vendo os defeitos, mas vamos localizar as qualidades desses colegas. E aí eles fizeram. Na coluna da direita, eles escreveram as qualidades desse colega. Mesmo que eram poucas, né? Porque ali eles estavam tão implicados um com o outro, mas eles encontraram essas qualidades. Beleza. Terminado isso, ela falou assim, agora vocês vão destacar essa coluna da esquerda e vai jogar fora. A coluna da esquerda estava escrito o quê? Os defeitos. Então, eles rasgaram aquela folha e ela passou com o lixo, recolhendo ali tudo aquilo que eles tinham escrito de defeitos dos colegas. Ficou a folha, o nome da pessoa e as qualidades que o outro tinha visto neles.
Ela falou, pois bem, então agora vocês vão pegar essa folha e vai entregar para o seu colega, para aquele colega que você não gosta. Eles dobraram aquela folha e entregou, cada um entregou para o seu colega o que eles viam de qualidade. Pensa só, né? O que essa professora conseguiu? Todos ali implicados um com o outro, mas ela conseguiu que eles enxergassem e que eles escrevessem essas qualidades. Pois bem, voltando lá na cena, né? A viúva lá contando, já bem de idade, contando do marido. O marido vivenciou essa situação. Ele recebeu a folha. Ele recebeu a folha onde o seu, vamos dizer, inimigo, né, tinha escrito ali as suas qualidades. E aí ele carregava essa folha dentro da carteira durante toda a sua existência, durante toda a sua vida. E aí a esposa disse que sempre que algo te tirava do sério, tirava ele do sério, ou alguém falava algo que não era bacana para ele, né? Ou que desvalorizava algo que ele tinha feito, ele não discutia. Ele pegava a carteira, abria a folha e lia as qualidades dele. Então aquilo ali elevava a autoestima dele e não deixava que ele discutisse, não deixava que ele ficasse revoltado, bravo com aquela situação. E assim ele viveu toda a sua vida. Tudo aquilo que ele pensava assim, não, né? Situações do cotidiano mesmo, nossa, está me tirando do sério. Ele ia lá, pegava a carteira e olhava para as qualidades dele. E isso melhorava o seu humor, tirava ele ali daquela situação e ele passava sem sofrer com aquilo, sem sofrer as consequências daquelas situações. Achei muito interessante essa história, né? Porque, às vezes, quando a gente está numa situação difícil ou numa situação complicada para nós, algo que não está dando certo, alguém que fala alguma coisa que a gente não gostou, automaticamente a gente pensa aí aquilo vai levando para nós algo mais negativo. Né? E aí a gente acaba se revoltando, às vezes mais, se alguém fala, olha, mas você não fez isso direito, então aí você vai realmente, eu não fiz, eu não sei fazer, eu não sirvo para isso, né? E isso acontece. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente tivesse como, né, a gente ter uma listinha e a gente pensasse nas nossas qualidades, espera aí, não, mas eu errei agora. Mas eu tenho outras qualidades, às vezes eu não consigo fazer isso aqui, mas eu consigo fazer uma outra coisa. Né? Então, como isso altera a nossa química, né, em determinadas situações, o nosso jeito de pensar, a nossa forma de agir em várias situações. Quando eu falei também dessas situações aí, né, que geram, tem também aquela questão da concorrência ou da inferioridade, da gente sempre querer algo que não está ao nosso alcance, ou achar que o outro é melhor do que nós. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, né? Para vocês não, para nós, né? Porque é nós que estamos aqui falando, às vezes é o que mais precisa ouvir, né? Que a gente possa, né, sempre trabalhar pensando em nós, não só nos outros, pensando no nosso bem-estar, para que esse bem-estar chegue até as outras pessoas, né? Buscando aquilo que seja melhor para o nosso corpo físico, para a nossa mente, que a gente tenha momentos, né, de descanso, momentos de lazer, para que a gente possa elevar a nossa autoestima, elevar os nossos pensamentos, trabalhemos sempre com um pensamento positivo, com as palavras positivas, né? Porque a partir do instante que eu mudo os meus pensamentos, eu mudo as minhas palavras, né? Automaticamente as minhas atitudes, a minha saúde física, a minha saúde emocional, ela também vai melhorar. E aí, já finalizando, eu vou contar uma outra história aqui, que é uma história em relação à inferioridade. Ou o caso da gente achar assim, que as outras pessoas são melhores do que nós. Porque às vezes a gente tem isso, né? Não, mas fulano é melhor do que eu. Não, mas ele teve mais oportunidade do que eu tive. Enfim, né? Vários pensamentos que nos rodeiam acerca disso. Então, é uma historinha bem simplesinha que aconteceu numa floresta. Lá na floresta,
Tinha um elefante que ele estava muito triste, porque ele se achava muito feio, muito desengonçado, ele era muito gordo, ele não conseguia andar direito. E aí ele pensava que ele queria ser como a girafa. Ai, se eu pudesse ser como a girafa, olha como ela é esbelta, como ela é bonita. Ela tem aquele pescoço maravilhoso, ela vê as coisas lá do alto, ai, seria perfeito. Ele chega na girafa, né, vai ali conversar com ela. Quando ele conversa com a girafa, ele percebe que ela se sente tão contrariada. Ah, eu não gosto de ser assim, eu sou muito magra, eu sou muito alta, esse pescoço meu é muito feio. Ai, se eu pudesse, isso é girafa, se eu pudesse, eu queria ser como aquele veado que fica lá correndo, pulando, pequenininho, cabe em qualquer lugar. Aí ele foi lá conversar, né, com o veado e falou, não, se eu pudesse, eu queria ser o leão. Ah, o leão todo mundo respeita, ele é bonito, ele é o rei da floresta. Se eu pudesse, eu queria ser o leão. Aí, o elefante com muito medo, receoso, chegou lá no leão, foi conversar com ele, né, para saber o que ele achava daquela situação. Ele falou, eu não queria ser um leão. Eu sou muito sozinho, porque todo mundo tem medo de mim, ninguém chega perto. Então, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho amigos. Se eu pudesse, eu queria ser outro animal. Aí o elefante pensou, gente, mas né, nenhum está satisfeito. Eu vou procurar a dona coruja, porque ela é muito experiente, e ela vai saber falar para nós qual é o bicho mais importante. Porque até então, ele estava conversando com todo mundo e ninguém se sentia importante. Cada um achava que o outro era mais importante do que ele. E aí ele foi lá conversar com a coruja e ela falou para ele que Deus criou cada animal do seu jeito. Eu vou até ler o finalzinho aqui, né? A coruja disse o seguinte, que importa ser o mais belo, o animal ideal? Deus criou cada animal de um jeito especial, com características próprias. E aí está a beleza da criação. Já pensaram se só existissem leões ou só existissem borboletas? Ela também explicou que cada animal tem virtudes próprias e que o importante é cada um aceitar-se como é, valorizando o que tem de bom e se esforçando para se tornar alguém cada vez melhor, desenvolvendo qualidades como o amor, o perdão e o respeito. Os animais pensaram muito no que ela disse e não realizaram o concurso, que eles queriam realizar o concurso de qual seria o melhor animal, né? A partir dessa conversa, eles pararam de reclamar do seu corpo, né, do jeito deles. E assim colaboraram para que a floresta se tornasse um lugar melhor para se viver. Aqui a história é de animais, né? Mas se a gente se colocar nessas situações, que às vezes a gente fica achando que o outro é melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um de nós tem as suas qualidades, tem o seu merecimento e estamos aqui buscando essa melhora a cada dia. Então ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é individual, igual está falando aqui. Já pensou se todo mundo fosse igual? Se todo mundo tivesse as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas ações? Né? Então, o que é importante na vida é a questão da gente ser diferente, da gente se respeitar e da gente valorizar as nossas diferenças em relação às outras pessoas. Então, isso faz parte da autoestima. A gente respeitar as nossas características, respeitar aquilo que Deus nos deu. Desde já eu agradeço, né, por vocês terem me ouvido. Que Jesus os abençoe e até uma próxima oportunidade.